Olá, família Jardim do Éden, tudo bem? Olá, segunda série, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 2, o capítulo 2 inclusive também, sobre Émile Durkheim. Durkheim é considerado um dos clássicos da sociologia, ao lado de Weber e ao lado de Marx. Beleza? Vamos iniciar então a nossa aula. Então tá aí os autores clássicos, são os três autores mais notáveis da sociologia. Uma imagem de Durkheim, tá? Durkheim, então David Émile Durkheim, melhor dizendo, né? Nasce em Épinal, na França, em 15 de abril de 1858, em uma família tradicional de rabinos. O que são os rabinos, professor? Rabinos são aquelas pessoas como se fossem líderes da religião judaica. Então, são pessoas que detêm um conhecimento a respeito da religião e que transmitem esse conhecimento para as demais pessoas. Tranquilo? Durkheim faz uma afirmação que diferencia o pensamento dele, o pensamento sociológico dele, do pensamento de Comte, que a sociologia ela não se limitava aos conceitos denominados por Comte como física social. Então, a sociologia, as ciências sociais, elas não conseguiriam utilizar recursos das ciências exatas para poder analisar os seus objetos. Precisaria de um arcabouço mais complexo de subjetividades para poder se construir essa identidade humana, esse estudo em relação aos seres sociais, aos indivíduos. Beleza? Em 1895, então, Durkheim escreve As Regras do Pensamento Sociológico. Essa obra é muito importante, galera. Por quê? Porque nessa obra, Durkheim define o que são os fatos sociais e como os fatos sociais constituem o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, e que eles têm uma característica dessa exterioridade, ou seja, eles têm uma ação coercitiva em relação aos indivíduos. Então, é como se fosse uma consciência coletiva que, de certa maneira, te leva a agir de determinadas formas. Beleza? A gente vai continuar explicando, vocês vão entender melhor. Tranquilo? Então, o que é coerção, o que é exterioridade, o que é generalidade, né? que são características do fato social, esse conceito desenvolvido por Durkheim. Na teoria de Durkheim, as ações coercitivas, externas e gerais, têm a capacidade de operar sobre nossos comportamentos. Situações, muitas vezes, que não são refletidas pelos indivíduos. Então, a maneira como a gente pensa, a nossa linguagem, sei lá, quando a gente vai pegar uma fila num banco, existe alguma lei que te obrigue a entrar naquela fila? Não, não tem. Existe uma lei que você tem que dar prioridade para um idoso, um cadeirante, uma pessoa com uma necessidade especial. Mas as filas são convenções sociais. Esse é um exemplo de convenção social. Outro exemplo, o uso do celular. Hoje em dia todo mundo anda com celular. E o momento que você não está com celular, você, de certo modo, é visto de uma maneira negativa porque você não consegue ser encontrado e identificado. Então já é um hábito bastante comum à nossa sociedade, beleza? E a linguagem, esse terceiro exemplo que eu trago para vocês, é a maneira como a gente pensa. Então, da mesma maneira que eu estou pensando e falando com vocês, eu já penso na minha língua materna, já penso na minha língua mãe, já penso no português. Então, o meu pensamento é condicionado pela minha língua. E isso é muito observado por Durkheim. Durkheim observa que existe esse fato social que é coercitivo às ações dos indivíduos, que é exterior ao indivíduo e que age de forma geral em toda a sociedade. Beleza? Outra obra muito importante de Durkheim é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho social.
Essa obra foi uma obra de doutorado publicada em 1893, e Durkheim analisa as relações de produção individuais e coletivas na modernidade pós-industrial. Então ele busca analisar como que após a Revolução Industrial, após a Revolução Francesa, como que as relações de trabalho, como que a vida das pessoas passa a seguir. Por quê? Ele analisa e observa as peculiaridades do trabalho no antigo regime, no regime feudal. E ele observa que o trabalho naquela época era um trabalho servil. Então você tinha mais tempo livre, você tinha o que ele vai chamar lá na frente de solidariedade mecânica. Então era uma organização mais lenta, mais estamental, mais rígida, que não tinha tanta complexidade como a gente começa a observar as sociedades complexas pós-industriais. Então existe uma complexidade muito mais efervescente nessas cidades, nessas grandes cidades. Existe uma efervescência de produção, de consumo, beleza? E é a partir daí que Durkheim conceitua o termo solidariedade social, beleza? Vamos lá, vamos ver o que é solidariedade social. As solidariedades sociais. Existe a solidariedade mecânica, que é fruto de relações sociais mais simples, como em sociedades agrárias e tribais, uma economia mais fechada, mecanismos coercitivos mais informais, ou seja, não tem uma ação do Estado com ações coercitivas. Tudo bem? As condutas, nesses casos, são baseadas em tradições culturais antigas, rígidas e estamentais. São características das sociedades tribais, são características das sociedades feudais, tudo bem? Então ainda são sociedades com um nível de complexidade baixo. E a solidariedade orgânica é bem característico nas grandes cidades da modernidade pós-industrial. Tem uma economia complexa, uma diversidade grande no número de especialistas em áreas do conhecimento científico, grande dependência dos setores produtivos. Então, os indivíduos dessas grandes cidades, eles têm uma necessidade dessa solidariedade com os outros indivíduos. Então, eu sou um especialista, sei lá, em biotecnologia, mas eu não sei fazer pão, por exemplo. Eu preciso de uma série de profissões, uma série de indivíduos especializados em certas áreas para poder nutrir a minha necessidade em relação a esses objetos que eu preciso consumir no dia a dia. Então, eu tenho um supermercado ali que tem um produtor que traz frutas, que tem um outro produtor industrial que traz alimentos. Então, tem uma série de ofertas nesse mundo em que eu acesso, mas que eu não domino. Então, essa solidariedade orgânica é fruto, então, dessa nova sociedade complexa, que precisa ter essa solidariedade para poder se manter. Porque eu não tenho capacidade de trabalhar 8 horas e ao mesmo tempo plantar a comida que eu como. Eu preciso comprar de outra pessoa. Então, essa solidariedade orgânica envolve então essas relações complexas das grandes cidades. Beleza? Portanto, Durkheim faz uma análise do que seria a educação. A educação, para Durkheim, ela representa o modo como a sociedade esquematiza, compila, sintetiza os valores mais relevantes da sua cultura com o fim de transmitir para gerações futuras aquilo que os constitui comunidade social. Beleza? Então, por que as grandes sociedades, né? Então, eu trago esse próximo slide aqui, sociedades complexas, problemas complexos, né? Então a gente não consegue analisar uma sociedade complexa, uma sociedade urbana com milhões de pessoas aglomeradas nessa região, sem ter anomias
sociais, né? Então Durkheim analisa, faz uma análise bem profunda do que são as anomias sociais. Por que a sociedade pós-moderna ela cria anomias sociais, né? Então Durkheim analisa que é uma consequência de uma conjuntura pós-industrial. Essas sociedades se caracterizam por uma crescente individualização devido à especialização imposta pela evolução tecnológica, diferente das relações sociais do antigo regime, que necessitava de relações mais duradouras. A fragilidade nas relações gera uma fragilidade social e, por fim, estados de anomia social. A anomia constitui justamente na quebra da solidariedade social em desrespeito às normas das práticas coletivas. Então, pessoal, o que significa isso? Significa que uma sociedade complexa, ela requer um nível de interação complexo. Então, ela exige desse indivíduo que ele se especialize, que ele busque um posicionamento social privilegiado, que é o que lá na frente Marx vai falar sobre status sociais. Então, o que é um status social? Status social é aquela posição que você ocupa diante da sociedade, né? Então, nós temos profissões com status sociais renomados. Até então, no século XX, tinham um grande status social, que seria a medicina e a advocacia, a engenharia. Hoje em dia nós temos profissões diversas, não é verdade? Nós temos youtubers, a revolução tecnológica conseguiu transformar tudo isso, né? Então temos novas profissões que passam a ter um status social mais avantajado. E o que acontece, galera, quando o indivíduo não consegue se estabelecer dentro se colocar dentro dessa sociedade? Então ele está num estado de anomia social. E o que isso pode gerar? Durkheim faz uma análise. Ele analisa então o suicídio à luz da sociologia. Aos 39 anos de idade, no ano de 1897, Durkheim publica uma obra chamada O Suicídio. Na obra, o autor levanta questionamentos a respeito de um fenômeno que, à primeira vista, parece um ato isolado, individual e particular, mas que carrega relações íntimas com fatores sociais. Então Durkheim analisa quatro tipos, ele categoriza 4 tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta, o anômico e o fatalista. Beleza? Esses 4 tipos, eles têm relações então com a sociedade. Então o indivíduo ele nunca toma uma ação de suicídio se ele não tiver um contexto social. Beleza? Então o egoísmo, o suicídio egoísta, ele é exatamente fruto dessa falta de encaixe dentro de uma sociedade. O altruísta tem relação, um exemplo bom seria um bombeiro, que ele em certa medida ele abre mão da sua vida para salvar outra pessoa. Beleza? O anômico, pessoal, é quando você tem uma situação em que você não consegue se encaixar numa sociedade, mas não por conta de uma posição de trabalho ou um posto que vai te dar um status social, mas por você não conseguir enxergar uma solução, ou então não conseguir enxergar uma coerência dentro daquela sociedade. Beleza? E o fatalista? O que seria o fatalista? O fatalista é quando uma pessoa ceifa pela sua vida, quando o contexto social a obriga a tomar essa decisão. Então um exemplo bem claro é na época da escravidão. Muitos escravos tiravam a sua vida por não conseguirem manter aquela situação triste e de trabalho forçado. Beleza? Trouxe aqui para vocês um mapinha, né, um ranking de taxas de suicídio no mundo no ano de 2016, e vocês podem observar que o Brasil ele ocupa aqui uma posição bem abaixo no ranking, né? Então eu vou marcar aqui para vocês, ó. O Brasil tem 6,5 suicídios por uma população de 100 mil habitantes.
Então é um número baixo, não é um número alto, né? Se a gente for analisar, por exemplo, olha a Lituânia, que é o líder do ranking, né? 31 suicídios, uma taxa de 100 mil, um número bem alto. A Rússia também tem um número bem avançado, beleza? Então, o que torna, então, né? Seria, então, daria aí pano para manga para outra pesquisa, inclusive, né? De por que no Brasil a taxa de suicídio não é tão alta? Por que nesses países como a Lituânia, a Rússia, Coreia do Sul, também estou vendo aqui, Guiana também tem um índice altíssimo de suicídio? Então daria uma outra pesquisa dentro do campo da sociologia, beleza? Por fim, Durkheim, dentro das suas aventuras sociológicas, né, desse emaranhado aí de pesquisas que Durkheim faz durante a sua vida, ele vai falar sobre a religião e a relação que a religião tem dentro desse contexto social. Durkheim então escreve As Formas Elementares da Vida Religiosa, no ano de 1912. Na obra, o objetivo do autor é elaborar uma teoria geral da religião com base na análise de instituições religiosas mais simples e mais primitivas. Seria possível fundamentar uma teoria das religiões superiores no estado das formas religiosas primitivas. Então, Durkheim vai fazer uma busca, uma análise das religiões primitivas, principalmente das religiões totêmicas que ficam lá na Austrália, os povos aborígenes, né? Então, quando começa essa expansão colonial europeia, os países começam então a analisar formas primitivas de vida, relações muito menos complexas do que se encontra nos grandes centros metropolitanos europeus, beleza? Então, segundo Durkheim, o totemismo seria a essência da religião, seria o cerne da religião, a semente dessas grandes religiões que vieram depois, religiões monoteístas como o cristianismo, o islamismo, né? Então, ele vai analisar a origem dessas religiões. Então, nas formas elementares da vida religiosa, ela pode ser estudada em 3 pontos de vista, porque ela reúne então 3 modalidades de estudo. A primeira seria comporta uma descrição e uma análise detalhada dos sistemas de clãs e do totemismo de certas tribos australianas, com alusões às tribos da América. Então é um estudo comparado das religiões das sociedades primitivas e das religiões das sociedades complexas, beleza? O segundo módulo de estudo, dentro da perspectiva lá das formas elementares da vida religiosa, ela contém uma teoria da essência da religião, baseada no totemismo australiano. Então você vai buscar de onde vem a religião, por que o ser humano tem a religiosidade, por que surge a religiosidade, o que é o estado metafísico dentro dessa perspectiva, né? Por que o ser humano tem essa capacidade imaginativa. E a terceira é uma interpretação sociológica das formas do pensamento humano. Isso é uma introdução à sociologia do conhecimento. Então, é como o ser humano age. Então, o que faz aquele ser humano pensar daquela maneira? Então, por que ele produz aquele conhecimento daquela forma? Então, a sociologia do conhecimento busca as origens do conhecimento, beleza? Busca entender como que o conhecimento se constituiu dessa forma. Legal, pessoal? Então, segunda série, por gentileza, façam os exercícios da página 43 a 49. Próximo vídeo eu venho corrigir das páginas 43 a 49, questão por questão, tirando todas as dúvidas, beleza? Um grande abraço, um beijão.